E aí galera, aqui é Gustavo Guanabara do Guanabara.info, feliz igual pinto no lixo, porque essa semana nós participamos de um evento muito legal, na verdade não dois eventos. Nós fomos à CMS Brasil e à WordCamp, conhecemos muita gente boa, conhecemos muita gente legal, e aqui ó, quem nós conhecemos, nós estamos num blog que é feito com WordPress, e eu e Cauê Linden da Hostnet, um grande amigo, um abração para ele, conversamos com o Matt Mullenweg, o criador do WordPress, tiramos fotos, gravamos áudio, fizemos a festa lá dentro. Então você vê aqui, ó, a gente gravou com ele, tá a prova aqui, ó, Kátia Kitahara, o José Fontainhas do Automatic, tem aqui, ó, WordPress, Super WordPress e eu com ele lá. Então a gente gravou, esse episódio vai ao ar nessa semana, se Deus quiser, a edição já começou. Queria agradecer a todo mundo que já comentou no episódio 65 como funciona. Foi um dos podcasts mais comentados da história até agora. Só perde para o de hardware, mas muito obrigado mesmo. O site está sendo muito movimentado, muita gente comentando. Só tenho a agradecer a todo mundo que tem participado. Se quiser ver outras fotos, também tem essas aqui, ó. Isso aqui o pessoal falou que é capa de CD, ficou muito show mesmo. Eu gravei com o Ednei, o Internei, cara. Então, vocês esperem um podcast, assim, brilhante, um podcast como você não ouviu ainda no GuanaCast. Mas vamos ao que interessa, chegamos à 12ª aula de HTML, falamos na última aula sobre tabelas, construímos uma tabelinha bem simples, alinhamos, fizemos borda, alinhavamos uma primeira tabela. E agora nós vamos trabalhar com uma das coisas que mais enrola, galera. Por isso eu vou ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais devagar. Vamos trabalhar com essa tabela, vamos acrescentar algumas coisas a essa tabela. Vou usar o Photoshop aqui para eu mostrar para vocês o que eu vou fazer com a tabela. Na verdade, eu quero criar uma célula. Fique mais ou menos aqui. Eu vou querer na tabela uma célula que fique aqui na lateral. Na verdade, ela vai ocupar 4 linhas. Eu vou escrever algo aqui dentro e também vou criar uma célula aqui, ó. Quero uma aqui em cima também, que ocupe essas 3 colunas. Então essa é a tabela que eu vou querer criar, né? Na verdade, a gente vê bastante isso em várias tabelas, em qualquer coisa que a gente vá. A gente é passível de ver uma tabela assim. Na verdade, a gente está trabalhando o que a gente chama de células mescladas, são as células expandidas. Então vamos começar a trabalhar. Primeira coisa, como sempre, vamos criar uma cópia do arquivo. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou criar uma cópia do 11. Vou renomear como PG12. E vou abrir ele com o Edit Notepad++. Vou renomear aqui para 12ª aula. E parte 2. Vamos à tabela. Na verdade, a tabela está aqui, né? Entre table e barra table. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Então, esse é o código da minha tabela. Eu tenho aqui 4 TRs, só relembrando, TR é Table Row, TD é Table Data, data de tabela, linha de tabela. Na verdade, eu vou utilizar essas duas tags, eu não vou acrescentar tag nenhuma, eu vou acrescentar parâmetros. Vamos ver aqui no Photoshop. Vamos começar com essa célula grande aqui de cima. Eu vou querer escrever aqui, por exemplo, tabela de características. Tabela de características. Vou procurar aqui. Na verdade, eu quero acrescentar uma linha antes, então eu vou acrescentar antes da altura. Eu vou acrescentar um TR e um TD, que é tabela de características. Vou fechar o TD e vou fechar o TR, porque se você for olhar, o TR eu fecho quando acaba a linha, não é isso? Vou aqui no Photoshop de novo, você vai ver que essa linha tem uma célula. Então começa com TR, escrevo tabela de características e fecho a célula e a linha. Então tá feito aqui, comecei a linha, comecei a célula e fechei a linha, como eu falei. Vou salvar e vamos ver no HTML como é que funciona. Vou abrir a 12ª, deixa eu fechar a 11ª aqui. E tá lá, ó. Nossa, não funcionou. Vamos com calma. Primeira coisa que eu vou fazer é mostrar como é que eu expando essa minha coluna. Então, na verdade, ó, quero que essa tabela de características fique ocupando essas 2 colunas aqui. Então, ela vai ser expandida em 2 colunas. Como que eu faço isso? Eu tenho que achar o TD. Na verdade, eu tenho o tabela de características como uma célula. Então, essa tabela de características eu vou colocar uma expansão de coluna. Expansão de coluna, a gente fala colspan. Expansão de coluna. Entre aspas, eu boto o número de colunas que eu quero que ele ocupe. Nesse caso aqui, ó, eu vou querer que ele ocupe 2 colunas. Vamos ao código, colocar colspan 2. Salvei. Vou atualizar
E agora ele já ocupa 2 colunas. Perfeito? Tá faltando ainda uma, que é essa vertical aqui, que geralmente é que as pessoas mais se enrolam. Na verdade, essa célula, eu vou colocar aqui escrito iPhone 3G, e ela começa na segunda linha, na linha da altura. Então, antes da altura, eu vou ter uma célula escrito iPhone 3G. Então, vamos começar aqui. Então, antes da altura, vou criar uma outra célula escrita iPhone 3G. Vou fechar a célula, não pode esquecer. Tá? Abri e fechei antes da altura. Salvei. Vamos atualizar o navegador. E tá lá, ó, fez uma bagunça desgraçada. Só que na verdade é o seguinte, o iPhone 3G tá no lugar certo. A partir daqui para baixo eu vou ter iPhone 3G nessa estrutura que eu criei aqui, ó. Começa aqui do lado da altura, ó, exatamente igual, ó. Começa do lado da altura, só que eu tenho que fazer com que ela desça até o peso. Isso faz com que eu tenha que fazer uma expansão de 4 linhas. Então vamos voltar ao código e vamos colocar nesse TD do iPhone 3G, vou colocar row span igual, entre aspas, 4 linhas, que é o que eu quero que ele expanda. Salvei. Então eu quero que esse iPhone 3G expanda entre 1, 2, 3 e 4. Na verdade eu não vou fazer ele expandir 3, eu vou fazer que ele ocupe 4 linhas. Vamos atualizar. E agora ele já está atualizado. Isso gerou um problema, ó. Tabela de características ficou pequeno. Eu tinha mandado ele expandir em 2 colunas, ele obedeceu. Agora eu tenho que fazer ele mudar para 3 colunas. Vou só voltar no código aqui, ó. Em vez de expandir em 2, vou expandir em 3. Já está lá. O alinhamento é simples. Por exemplo, tabela de características é bom que ela fique centralizado. Então vamos colocar aqui, ó, align. Muito cuidado para você não escrever align de novo. Center. Salva, atualiza e ele já está alinhado ao centro. Não é necessário, essa aqui minha tabela já está bem legal. Mas se eu quiser esse iPhone lá em cima ou lá embaixo, eu posso usar o alinhamento também. Só que ele não é um alinhamento desse, horizontal. Eu vou utilizar um alinhamento vertical para o iPhone. Por exemplo, vamos colocar esse iPhone lá em cima. Venho aqui, ó, na célula, no TD do iPhone e coloco, em vez de align, V-align. Isso é alinhamento vertical, vertical align. E vou colocar top. Salvei e atualizei, ó. Tá no top. Se eu quiser, ainda posso utilizar o bottom. Salvando, atualizando, ele foi para o fundo. Ok? Se eu posso também colocar o V-align center, mas não vai ter mudança nenhuma. Ok? Então é isso, galera. Trabalhem com tabelas, trabalhem com expansões. Isso você vai precisar de uma certa prática, porque é complicado você imaginar onde começa a célula e fazer as expansões corretamente. Essas expansões elas vão mudando, o nosso mudou, né, a partir do momento que eu acrescentei uma coluna. Então pratiquem, treinem bastante tabelas e assistam o GuanaCast, ouçam o GuanaCast 65 e aguardem o podcast 66, que vem com muita novidade aí. Um abraço e até a próxima aula.